Graça e paz, boa noite. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 32. Salmos 32, verso 8. Nós vamos dar continuidade à série de mensagens do mês de agosto. Na verdade, finalizar o mês de agosto. Hoje, o último domingo e último tema do mês sobre avance. Quem esteve aqui presente aos outros domingos passados, aos últimos 4 domingos, tema avance, tema muito bom, tema, acho que todo cristão, durante a sua caminhada cristã, ele precisa ouvir a respeito desse tema avance, porque na nossa caminhada, às vezes os nossos pés esmorecem, nossas pernas se cansam, o nosso coração, ele entristece, então nós sempre precisamos avançar, amém? Vamos orar, feche seus olhos. Espírito Santo, obrigado pela tua presença aqui, continue conosco. O Senhor tem liberdade aqui, que o Senhor possa curar corações nessa noite, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa, Deus, gerar algo novo aqui em cada um. Que o Senhor possa, Deus, vir com graça. Deus, eu preciso da tua unção. Eu estou à total liberdade, na sua disposição aqui. Deus, tudo aquilo que primeiro o Senhor ministrou em mim, tudo aquilo que primeiro o Senhor fez na minha vida, que com graça eu possa passar para a sua igreja, Pai. E que corações nessa noite sejam alcançados para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Enche-nos nessa noite, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Salmos 32, 8. A minha versão é a NVI. Eu o instruirei e o ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Quando nós fazemos uma linha do tempo a respeito do tema avance, no primeiro domingo o pastor Tiago trouxe aos nossos corações sobre avance em unidade. E ele trouxe 3 pontos. Se não há unidade, há sentimentos malignos no coração. Só há unidade onde há reconhecimento de papéis. E o terceiro, Deus ordena a bênção somente aonde há unidade. No segundo domingo, o pastor Rafael trouxe sobre avance e transforme. E para avançarmos e transformarmos na nossa caminhada, é preciso estar convicto do chamado de Deus para nós e da nossa unção. Que devemos viver comprometidos com a missão. Que sejamos portador de uma mensagem profética. Que tenhamos a adoração como um estilo de vida e que devemos crescer em todos os níveis. Terceiro domingo, o pastor Felipe trouxe sobre avance na direção certa. E ele nos instruiu. Como saber se eu estou avançando na direção certa? Primeiro, certifique da presença de Deus. Se a presença de Deus está comigo, eu estou avançando na direção certa. Segundo, certifique da santidade. Se eu estou vivendo uma vida em santidade, eu estou na direção certa. E terceiro, certifique de que todos estão sendo impactados com aquilo que Deus tem me dado ou feito na minha vida ou através da minha vida. E domingo passado, o pastor Marcos trouxe sobre continue avançando. Para continuar avançando, ele trouxe para nós precisamos ser ousados, nós precisamos crer em Jesus, nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e nós não podemos olhar para trás, porque o reino de Deus, ele é em constante movimento para frente, nunca para trás, nunca para os lados, sempre para frente, amém? E eu quero falar com você hoje sobre avançando em direção ao meu destino profético, que diz no Salmos 32, 8, eu o ensinarei o caminho que você deve seguir, amém? Então, quando eu olho e vejo sobre avançando sempre na direção ao meu destino profético, eu entendo que o nosso destino é o céu, nós estamos caminhando em direção ao céu, e o nosso
A nossa motivação em caminhar em direção ao céu é chegar naquele dia e ouvir o que está escrito em Mateus 25, 21, que diz assim: disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Então, o que nos motiva na nossa caminhada cristã é chegar naquele grande dia e ouvir dos lábios do Senhor, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Quantos querem ouvir isso no grande dia? Continue caminhando em direção ao seu destino profético. Que eu tenho certeza que nós vamos ouvir dos lábios do Senhor, servo bom e fiel. Entra no gozo eterno do Senhor. Amém? E quando eu falo sobre caminhar em direção ao meu destino profético, eu imagino uma linha do tempo desde quando nós reconhecemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Nós levantamos a mão, vimos aqui à frente e começamos nossa caminhada. Aqui, a partir daquele momento, começa a nossa caminhada cristã com Deus. Então eu preciso estar em unidade com o corpo para me fortalecer, para quando vier as dificuldades, eu ter alguém que me sustenta. Eu tenho alguém que me ajuda, eu tenho alguém que me levanta. Eu preciso me transformar a cada caminhada, porque se eu não nascer de novo, eu não vou continuar caminhando. Se eu não nascer de novo, eu não vou chegar ao meu destino profético, porque cedo ou tarde eu vou voltar aos caminhos que eu estava antes. Então, por isso que nós precisamos nascer de novo para chegar ao nosso destino profético. É fácil esse caminho? Essa pergunta nós ouvimos várias vezes, não sei se você já ouviu. É fácil esse caminho? Em Mateus 7, no verso 13 e 14, tem essa resposta para nós. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram e passam por ele. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Então nós já sabemos que esse caminho que leva à vida, esse caminho que nos leva em direção ao nosso destino profético, ele é um caminho apertado, e poucos há que encontrem. Eu quero declarar nessa noite que você vai encontrar, amém? Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai chegar no seu destino profético, amém? Porque João 14:6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o verdadeiro caminho. Jesus é a verdadeira vida. Ninguém consegue chegar ao seu destino profético sem Jesus, porque Ele é a vida. Jesus, Ele é o próprio caminho. Amém? João 16:33 diz assim: essas coisas tenho vos dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Significa que nossa caminhada cristã, em direção ao nosso destino profético, nós vamos passar por aflições. Nós não estamos isentos das aflições. As aflições, elas fazem parte da caminhada. Mas o que Jesus está falando para mim e para você nessa noite: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Ele é com você, Ele é comigo nessa caminhada. Amém? Ele é comigo, Ele é com você. Porque você é a principal estratégia de Deus aqui na terra. Você é a principal estratégia de Deus aqui na terra. Em 2 Coríntios 12:12 diz assim: as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Aqui o apóstolo Paulo, ele afirma que ele conseguiu ter uma jornada profética, caminhar no destino que Deus tinha para ele profético, por meio de uma grande perseverança. Então a palavra que Deus tem para mim e para você nessa noite a respeito de continuar a jornada profética, o caminho ao nosso destino profético, é perseverar. Perseverança, porque eu posso ter ousadia, mas se eu não perseverar, eu vou parar. Porque aquele que sai do propósito, ele não chega ao destino. Não saia do seu propósito.
se você quer chegar ao seu destino profético, não saia do seu propósito. E eu quero compartilhar algumas coisas com você. Esse tema avance, ele abrange tanto que a gente poderia ficar aqui até dezembro falando sobre coisas que nos impedem de avançar e coisas que nos impulsionam a avançar. De manhã nós até brincamos, né? Eu vou falar sobre 6 pontos. Falei, eu vou falar aqui de manhã os 3 primeiros pontos, eu encerro à noite os outros 3 primeiros, né? Então eu quero compartilhar bem rapidamente com você para a gente orar. Alguns pontos para que você avance em direção ao seu destino profético. O primeiro, acredite no que Deus diz a seu respeito. Acredite no que Deus diz a seu respeito. É a sua identidade. Identidade. Os rótulos que você recebeu até aqui, eles não te definem. Porque a partir do momento que você tem um encontro com Deus, Ele muda a sua identidade. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos homens e mulheres que Deus mudou a identidade e deu um destino. Nós vemos Abrão, que se tornou Abraão. Nós vemos Sarai, que se tornou Sara. Nós vemos Israel, que era Jacó. Nós vemos Saulo, que se tornou Paulo. Então, o primeiro momento que você tem um encontro com Deus, Ele muda a sua identidade. Então, você precisa acreditar no que Deus diz a seu respeito. E o que Deus diz a meu respeito? Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profetas às nações. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Deus já te conhecia. Antes que você nascesse, Ele já tinha te consagrado a profeta às nações. Significa que por onde você passasse, você ia levar a glória dEle. Amém? Em Jeremias 28:12 diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar uma esperança e um futuro. Os pensamentos que Deus tem a nosso respeito é pensamentos de paz. Os pensamentos de Deus a seu respeito são pensamentos de paz. E isso é o que importa. O que Deus pensa a respeito de você. Os rótulos, tudo aquilo que você viveu, não te define. E sim, o que Deus pensa a seu respeito. Porque a identidade é aquilo que eu sou em Deus, não importa a situação. Eu posso estar passando por uma crise financeira, eu posso estar passando por uma crise familiar, uma crise no casamento, mas a minha identidade em Deus, ela não pode ser mudada. Os pensamentos de Deus não podem mudar ao meu respeito. E eu preciso acreditar no que Deus diz a meu respeito, para mim continuar a minha jornada profética. Amém? Acredite no que Deus diz a seu respeito. Tenha convicção da sua identidade. Primeira coisa que você precisa. Segunda coisa, vença seus medos, traumas e siga em frente. Jeremias 12:5 diz assim: Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que vai correr mais com os cavalos? Se você não se sente seguro numa terra de paz, como que vai conseguir viver nas matas do Jordão? Guarde isso no seu coração. Tudo aquilo que você viveu, desde o dia que você nasceu, contribuiu para você estar aqui hoje. Tudo aquilo que você viveu até aqui, Deus já sabia. Deus já tinha escrito todas as linhas da sua história para você estar aqui hoje. Talvez você fale assim: mas eu fui abusado, eu fui traído, eu fui abandonado. As circunstâncias, as pessoas, as situações, os imprevistos, as traições, tudo que você viveu na sua história até aqui, não foi para te matar, não foi para te paralisar, não foi para trazer morte sobre sua vida, não, foi para te impulsionar. E são para nos impulsionar ao nosso destino profético. Porque quando nós caminhamos com Deus, nós levamos e vivemos o que diz
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo um propósito. Então foram para te impulsionar ao lugar onde você está hoje no reino, porque a experiência gera autoridade nas nossas vidas. Talvez você está pensando em assim, mas como eu vou perdoar, como eu vou amar novamente, como eu vou confiar, mas eu fui traído, fui enganado, fui abandonado, fui abusado. Deus sempre esteve com você. O importante não é o que aconteceu com você, o importante não é o que acontece, mas o que você faz a partir daquilo que acontece. O importante é o que você faz a partir do momento. Você decide se você vai se curar, se você vai buscar essa cura em Deus, ou se você vai paralisar em direção ao seu destino profético. Se você não te curar do que te feriu, você sempre vai sangrar em cima de quem nunca te cortou. Você sempre vai ter um pé atrás com as situações. Jesus, ele foi traído, foi negado. Jesus foi humilhado, foi massacrado. Jesus, ele sofreu a morte de cruz, que para aquele tempo é uma das piores mortes. Mas ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era o destino profético para ele. E ele principalmente sabia quem tinha enviado ele. No dia 31 de dezembro de 2019, estávamos aqui na igreja organizando as coisas do culto da virada. E aquela correria, e nós saímos cedo de casa, envolvido e correndo e fazendo. Fomos para o almoço, chegamos em casa, portão arrombado. Janela arrombada. A TV já não estava lá mais. A casa já estava toda revirada. E quando a gente é roubado, a gente vive 4 estágios. E eu comecei a viver os estágios. Primeiro é quando você chega e vê e constata que foi roubado, vem aquele sentimento de desespero. Meu Deus. O segundo é o de revolta. Deus, eu estou lá cuidando das suas coisas e o Senhor permitiu que entrasse aqui na minha casa e levasse meus bens. O terceiro, já passou do sentimento de revolta, né? Você começa a orar, Deus, mata quem entrou aqui, porque isso é injustiça. E tem o quarto, que ele é sutil. Ele é sutil. Eu estava entrando nesse quarto estágio. Passou uma semana e eu estava em casa e eu comecei a sentir medo. Eu até compartilhei com a pastora Micaela, eu estou deixando uma faca aqui, porque os caras voltar aqui, o que eu vou fazer? Isolado, sozinha. Então é o quarto estágio, que é algo sutil, né? E eu recebi uma mensagem. E eu salvei essa mensagem porque talvez você não foi roubado alguma coisa material, mas roubaram algo espiritual de você, falaram uma palavra para você, você viveu uma situação. E essa mensagem, ela falava assim, sobre ser roubado. E essa mensagem, ela chegou assim, no dia, na hora, no momento certo. Dizia assim, aquele momento que você chega em casa, seus cachorros estão assustados, portão quebrado, janela arrombada, difícil acreditar, não é mesmo? Então você percebe que os seus sonhos de consumo, a sua TV plana não está na parede. Ainda sem acreditar, começa a conferir e perceber a quantidade de coisas que faltam. Constatação pura e simples, fomos roubados. Sabe, o problema não é o portão ou a janela, nem mesmo as coisas que faltam. Talvez você teria em sua alma vários adjetivos para definir aqueles que fizeram isso. O problema é a sensação horrorosa dentro do peito. Invadiram minha privacidade. E a alma grita e as lágrimas escorrem. Raiva? Não. É o sentimento de fragilidade. Aqui é o ponto do trauma, onde decidimos como iremos lidar com os medos que estalam em nossa alma. Esse é o pior dos ladrões. Vença ele e você conseguirá seguir em frente. Vença ele e você conseguirá seguir em frente. Que é o quarto ponto. Que ele é sutil, ele instala dentro da sua alma e você não percebe, porque ele não é algo como os outros sentimentos gritantes. Ele é sutil. E ali o trauma se instala e você paralisa.
talvez é um medo, talvez é a angústia, é algo que paralisa você. Então nós precisamos vencer os nossos medos, vencer os nossos traumas para seguir em frente em direção ao nosso destino profético. Como eu disse, não importa o que passamos, e sim o que faremos a partir disso. Isso faz toda a diferença na nossa caminhada cristã para chegar ao nosso destino profético. O que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo? Primeira coisa, eu não posso me tornar aquilo que fizeram comigo. Eu preciso prosseguir em frente, amém? Terceiro, aprenda a discernir o tempo e o modo de Deus. Eclesiastes 8:5 diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há um tempo e um modo. Para todo propósito há um tempo e um modo. E quando eu entendo o tempo e o modo de Deus, a caminhada se torna mais fácil, porque a respeito do tempo e do modo que Deus faz a nossa vida, é um dos pontos onde muitos paralisam, porque não entendem o que Deus está fazendo. Quantos aqui gostam de maçã? Uma ilustração rápida e simples para a gente entender a respeito do tempo e do modo. Vocês sabem como que funciona o processo de produção da maçã? Já ouviram falar? A maçã, a macieira, ela é produzida principalmente no sul. Por quê? Porque ela precisa de dois processos: o processo vegetativo e o processo produtivo. No processo vegetativo, a macieira ela é podada, os galhos são podados, e ela precisa do clima úmido e frio para desenvolver o fruto, porque se ela pular o processo, ela não vai dar um fruto bom. Então, ela passa pela poda, ela passa pelo processo de desenvolvimento, que é no frio e no úmido, no clima frio e úmido. A gente sabe que no sul os climas frio e úmido são cinzentos, venta muito, então a maçã precisa disso para ela desenvolver o fruto, e ela precisa do sol da primavera para o amadurecimento. Então na nossa vida é assim, nós precisamos entender o tempo e o modo, porque Deus às vezes Ele nos poda, às vezes Deus nos desenvolve, mas esse desenvolver é nos dias frios, nos dias úmidos, nos ventos, na chuva. Por quê? Para que quando chegar a primavera, o sol da primavera traga um amadurecimento no fruto, e o fruto seja um fruto saudável, um fruto aquele que você olha e enche os olhos, não só por fora, mas principalmente por dentro. Por isso que é tão importante entender o tempo e o modo de Deus. E os processos, eles são tão importantes quando a chegada ao destino, porque é onde nós vivemos a preparação para chegar onde Deus quer que nós chegamos. Talvez você não está entendendo o tempo que você tem vivido, não tem entendido o modo que Deus tem feito, mas Ele continua no controle. Ele não está demorando. Deus não está demorando. Algumas coisas levam tempo, e nesse processo do fruto da maçã, são quase 1 ano. Ele começa a produzir a terra lá em janeiro, podando. E em junho e julho começa a parte vegetativa, que é do clima frio e úmido. Em setembro, outubro é a parte da primavera, onde o sol vem e traz o amadurecimento para o fruto, e ele é recolhido em dezembro. Então é 1 ano para o fruto estar pronto. E assim somos nós, não é da noite para o dia. Por isso nós não podemos pular os processos, porque se o processo é pulado, o fruto não tem qualidade. Ele pode até ter uma boa aparência por fora, mas quando você cortar ele por dentro, ele vai estar estragado. 4. Descubra e potencialize seus dons espirituais. 1 Coríntios 12:4. Você pode abrir sua Bíblia? Coríntios 12:4, 5 diz
diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Para chegar ao nosso destino profético, nós precisamos dos dons, nós precisamos de presentes do Espírito Santo para a nossa vida. E quando a gente vive uma vida com Deus, é uma vida de descobertas, porque Deus ele vai nos dando presentes para a gente conseguir alcançar outros. E os nossos dons, eu vejo que são como as velas de um barco. As velas de um barco, para o barco seguir em frente, ele precisa do vento. Ele precisa do vento. E os nossos dons, sem o vento de Deus, eles são inúteis. Porque é o vento de Deus nas nossas velas que vai fazer que alcancemos outros e que os outros vejam que aquilo que estamos fazendo é para a glória de Deus. Porque só com o vento de Deus que nós conseguimos alcançar outros. Eu posso ter um dom, mas se o Espírito Santo não estiver comigo, ele vai ser apenas um dom. Se o meu dom não alcança outras pessoas, se aquilo que Deus me deu não faz diferença na vida do outro, não alcança vidas, ele é só um dom. Deus nos dá os dons não para nos enriquecer, para nos exibir, não. Para facilitar a nossa caminhada em direção ao nosso destino profético. 1 Timóteo 14, 4:14 diz assim, 1 Timóteo 4:14: não se descuide do dom que você tem, na versão atualizada de hoje, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falavam, e o grupo de presbítero pôs a mão sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Os nossos dons são para o serviço na casa de Deus, são para serviço do Senhor. Verso 15: pratique essas coisas, pratique e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Pratique. Os nossos dons são para os serviços do Senhor. Amém? Há um tempo atrás, eu sempre gostei de música. Sempre gostei, mas nunca tive nenhum dom. De um tempo atrás, há 2 anos atrás, eu falei, vou aprender a tocar teclado. Arrumei um professor, Rafael acreditou no meu ministério, me deu um teclado. Arrumei um professor, fiz aula 3 meses, ele me abandonou. Arrumei outro. Fiz aula mais 3 meses, ele me abandonou. Falei, vou para o YouTube. Fez mais 3 meses, não deu certo. Falei, não é para mim. Mas no meu coração eu sabia que tinha alguma coisa ali, porque não fazia sentido, do nada eu queria aprender um instrumento. Então eu falei, Deus, já fui abandonada 2 vezes, o negócio é esse. Olha o ponto do trauma, né? Eu poderia muito bem desistir e falar, não quero mais aprender. Mas Deus me deu um sonho, e nesse sonho Ele me falava a respeito do violão. Então eu procurei o Jair, que está ali, e ele falou, me ensina. Então eu tenho feito aula há um tempo, dou trabalho para ele, porque eu não consigo decorar as sequências harmônicas. Eu falo para ele que existe Ré sustenido menor, e ele fica quase de cabeça branca comigo. E para esse tempo, Deus me deu a facilidade, eu tenho aprendido. E para esse tempo, Deus tem me dado letras de canções. Aquela nós escrevemos há 1 ano, só há vida em ti. E agora nós estamos trabalhando sobre essa canção. Então a gente tem que entender que nossos dons são para determinada área, para a edificação do corpo. Tem me dado a letra e a melodia. É algo assim, essa melodia que o Ronaldo tem tocado, não tem como não ser de Deus, não faz sentido. Se não for, não tem como não ser de Deus. Pelo meu conhecimento, pelo meu progresso no violão, não tem como ser de Deus. Acho que tem 1 ano e meio que eu faço aula, né, Jairo? Tem 1 ano e meio que eu faço aula de violão, já tem 2 músicas, 2 melodias próprias, para a glória de Deus. Quinto ponto. Os olhos do Senhor procuram corações totalmente comprometidos com Ele e sua causa na terra. Esses são
os que cumprirão o seu propósito. Como eu disse, Deus procura aqueles improváveis, aqueles que falam assim: Deus, eu não sei, mas eu quero. Deus, eu não tenho conhecimento, mas eu quero. Deus, eu não sou capacitado, mas eu quero. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando eu declaro: Deus, eu não consigo. Deus, eu não sou capaz. Deus, eu não posso ir porque eu não sei. Aí sim, Deus, ele vem com a capacitação do céu sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre aqueles que têm o coração disponível para fazer a obra de Deus. Em Jeremias 1:6, 9 diz assim, outro diálogo entre Jeremias e Deus. Então lhe disse: Senhor, eu não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo que eu mandar você vai falar. Não é sobre nós, nunca foi sobre nós, é sobre Deus. É sobre a disposição do seu coração, é sobre você ouvir e obedecer. Nós ouvimos na palavra de oferta. Não é sobre nós, é sobre Deus. Deus, ele age assim, ele escolhe pessoas incapazes, improváveis, mas para que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Amém? Deus escolheu você. Cumpra o seu chamado, para que você avance em direção ao seu destino profético e escute naquele dia: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Amém? Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Sexto e último ponto para orarmos: tenha alianças espirituais proféticas. Ninguém vai para o seu destino sozinho. Tenha referências espirituais saudáveis e proféticas. Na história de 1 Reis, se você quiser anotar aí, 19, do verso 19 ao 21, eu não vou ler para a gente não se alongar mais. É onde Elias encontrou Eliseu. Eliseu estava trabalhando, Elias passou, jogou a capa nele, e Eliseu logo teve o discernimento: opa, é a oportunidade da minha vida. Era o que eu estava esperando. E lá no verso 21, bem no finalzinho, ele diz assim: então se dispôs e seguiu Elias, porque ele sabia quem era. Eu penso que ele estava orando por aquilo. Ele só estava esperando uma grande oportunidade, e ele teve o clique e o discernimento: opa, esse cara, ele é de Deus. Esse homem é de Deus. Ele tem algo para me acrescentar, e ele vai me ajudar a chegar ao meu destino profético. Nós precisamos ter alianças espirituais proféticas para chegar ao nosso destino. E quando nós fazemos alianças proféticas, acontece com nós o que aconteceu com Eliseu. Ele começou a experimentar um novo nível da unção. Quando você tem alianças saudáveis, espirituais, proféticas, você começa a experimentar outro nível da unção. Você começa a andar com outra postura. Aquilo que eu fazia não cabe mais eu fazer, porque eu tenho experimentado um novo nível da unção. Porque ele experimentava daquilo que Elias tinha. E assim, nós vemos vários outros, porque a honra precede as conquistas. Eu vejo que as raízes de Elias fizeram Eliseu florescer. As raízes de Moisés fez Josué florescer. E assim todos os homens e mulheres que nós vemos na Bíblia que fizeram alianças proféticas saudáveis. Que tipo de aliança você tem feito? Quem são suas referências espirituais? Faça alianças espirituais saudáveis, porque as raízes deles vão fazer você florir. As raízes do meu pastor, da minha pastora, hoje me faz florir. Mas porque as raízes deles são saudáveis. A base dele é consolidada na palavra. E isso nos faz florescer. E para concluir, para orarmos nessa noite, tenha todos os dias um encontro com Jesus. Para chegarmos ao nosso destino profético, nós precisamos todos os dias ter um encontro com Jesus. Sabe por quê? Porque nenhum argumento, nenhuma situação vai derrubar
o poder de uma experiência com Deus. Porque quando você tem uma experiência com Deus, você tem a convicção da sua identidade. Você sabe quem você é em Deus, o que Deus pensa a seu respeito. Você vence os seus traumas, os seus medos, você aprende a discernir o tempo e o modo que você tem vivido. Você começa a potencializar os seus dons, você cumpre o seu chamado e você faz alianças proféticas. Amém? A cultura do reino é sempre sobre avanço e nós vamos avançar. Eu quero declarar nessa noite que você vai avançar em direção ao seu destino profético, amém? Mas vale lembrar que destinos proféticos não são para quem busca o conforto. Os destinos proféticos são para os ousados, os determinados e principalmente os que perseveram na fé. Avance em direção ao seu destino profético e cumpra o teu propósito. E para orarmos, eu quero ler com você João 19:30. João 19:30. Você pode ficar de pé? Diz assim: pois Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Aqui nós vemos as últimas palavras de Jesus na cruz. Está consumado. E quando eu olho para essa passagem, eu entendo que as últimas palavras de Jesus na cruz a respeito da redenção não foi: pai, eu tentei, pai, me caluniaram, pai, eu fui traído, pai, eu fui negado, pai, não acreditaram naquilo que o Senhor mandou eu fazer, pai, não acreditaram em mim. Não, as palavras de Jesus foram: está consumado. Está consumado. E assim ele cumpriu o destino profético dele na terra. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra para a sua vida? E nessa noite eu quero fazer 3 orações. A primeira é para você que está caminhando, entende a sua identidade, teve seus medos e seus traumas vencidos, está potencializando os seus dons, está cumprindo o seu chamado, tem alianças saudáveis. A minha oração é para que o Espírito Santo traga sobre você nessa noite um renovo e você continue avançando. A segunda oração é para você que às vezes entrou ali pela porta pensando assim: esse é o último culto que eu vou, amanhã eu vou deixar o meu ministério, amanhã eu vou parar com tudo. E a terceira oração é por você que já parou, para que Deus te dê graça para você voltar e cumpra o seu destino profético, amém? Mas antes de fazer essa oração, vamos ouvir o trecho da canção? Que o Espírito Santo me dá, ela vai cantar. Vou escrever para ela cantar. Amém? Então eu queria que você colocasse a mão no coração. Se você se identificou com esses 3 grupos de pessoas que eu vou orar nessa noite, que o Espírito Santo sopre sobre você nessa noite. Amém?
o Senhor possa vir com renovo, Deus, sobre aqueles que estão caminhando. Que o Senhor possa, Deus, vir fortalecer os pés daqueles que estão na caminhada. Que o Senhor possa vir fortalecer os ombros, Espírito Santo, que o Senhor possa soprar uma brisa que traz refrigério, Deus, para aqueles que estão caminhando em direção ao seu destino profético. Espírito Santo, que a cada dia, que a cada caminhada eles possam ter a plena convicção de que o Senhor é com cada um deles, Pai. Que durante a caminhada, Espírito Santo, o Senhor dê presentes, o Senhor dê dons, o Senhor fortalece os joelhos a cada dia, Deus, em nome de Jesus. E que eles possam continuar perseverando em todo o tempo, rumo ao destino profético que o Senhor tem. Espírito Santo, aqueles que estão pensando em desistir, ou no coração já decidiram, Pai, que vão parar. Que o Teu Espírito possa soprar. Senhor, que o Seu Espírito possa soprar, Deus, como um vale de ossos secos. Assim também quem decidiu parar, Deus, quem está parado, quem já por alguma situação parou, Pai, que o Senhor possa soprar vida também, vida, e que juntos, Pai, como igreja do Senhor, como homens e mulheres estabelecidos aqui na terra, Deus, para expandir o reino, Deus, para manifestar, Pai, a Tua glória, nós possamos caminhar em direção ao destino profético que o Senhor tem para nós. Deus, a chegar naquele dia e ouvir o Senhor falando: servos bons e fiéis, entra no gozo do Teu Senhor, entra no gozo do Teu Senhor. Então, Espírito Santo, sopra sobre nós nessa noite, sopra sobre os nossos corações. Deus, se existem feridas a serem curadas, cura. Se existe algo a ser restaurado, sopra restauração, sopra renovo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que tudo aquilo que tem impedido de caminhar, que nessa noite seja removido, que toda mentira de Satanás, Pai, caia por terra, porque nós cremos no Senhor. Nós cremos no Senhor, Pai. E nós entendemos que nunca será sobre nós, que não é sobre nós, é tudo sobre o Senhor, para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir Jesus?